Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. Pesquisa realizada em território nacional sobre o tema segurança da mulher apontou grande preocupação por parte das entrevistadas com o risco de violência sexual e física. Pensando nisso, foi lançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Vida das Mulheres. A coordenação é da deputada Isa Pena, do PSOL. Vamos conferir. Uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil. Números e vidas. Levantamentos que ora chocam, ora se perdem nas estatísticas. A frente que vai tratar do tema foi precedida por uma audiência pública. A LESP tem que tratar o tema do combate à violência contra as mulheres com prioridade. E a Frente em Defesa da Vida das Mulheres, ela vem para dizer isso, com uma pauta ampla, porque nós queremos a unidade de todas e todos aqueles que quiserem nos ajudar nessa luta, e com a convicção de que nós vamos fazer um trabalho inovador, apresentando propostas de políticas públicas que, de fato, consigam incidir sobre esses índices tão altos de feminicídio. No Brasil, foram 4.254 homicídios de mulheres em 2018. Outras 1.173 foram vítimas de feminicídio, ou seja, mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero. No estado de São Paulo, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam para um aumento de 76% no número de feminicídios no primeiro trimestre de 2019. Foram 37 ante 21 do ano anterior. Já o número de homicídios de mulheres caiu no estado, de 119 para 97. Já são 10 delegacias da mulher funcionando 24 horas, eram 133, só que não funcionavam 24 horas, agora já tem 10. A ideia é chegar a 40 funcionando 24 horas. E além disso, foi desenvolvido um aplicativo pela Polícia Militar que chama-se SOS Mulher. Pode baixar pelo aplicativo aquelas mulheres que têm as medidas protetivas, que no estado de São Paulo giram já, infelizmente, em torno de 70 mil mulheres. Projetos como o que propõe o dossiê Mulher Paulista, da deputada Isa Pena, que pretende sistematizar informações relativas à saúde e à segurança das mulheres no estado de São Paulo, devem fazer parte dos debates na frente parlamentar, que irá discutir também formas de prevenção do feminicídio por meio da educação. Nós temos que voltar a esse tema, porque as pessoas estão morrendo por conta disso. Em segundo lugar, a questão da prevenção em termos culturais mesmo. Debater com campanhas, com cartilhas, com debates, rodas de conversa. Dentro do sistema de justiça também precisa haver um trabalho mais profundo de sensibilização e conscientização, que isso ajudaria a um atendimento mais sensível à causa, à questão da violência contra a mulher, da disparidade, do fato dela ser vítima de um feminicídio pelo simples fato de ser mulher. Então isso chama a atenção e tem raízes culturais muito profundas. E para transformar a cultura, você precisa da vertente punitiva, que é necessária, aplicação da pena, etc., mas você precisa muito da vertente preventiva. 15 autoridades foram condecoradas pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi uma cerimônia que manteve as tradições da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, que em 2019 completou 60 anos de atuação no Brasil. A sociedade é responsável, por exemplo, pela reestruturação do brasão do município de São Paulo e atua em todo o país. Nós estamos fazendo um evento voltado para o deputado Castelo Branco, que indicou personalidade do mundo de maneira geral, personalidades importantes na cultura, empresários e pessoas intelectuais, acadêmicos, em suma, pessoas que vão receber a Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá, que é uma das nossas ordens, vão receber a Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, que também é uma das nossas ordens, são todas oficializadas, e a Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. A Sociedade Heráldica é uma coisa que data já do anterior ao século 1000 e é um modo de organizar e identificar. Antigamente, como as pessoas, muitos não sabiam ler, foram criados símbolos que identificavam as casas de príncipe, as casas reais, a nobreza, e dessa forma, principalmente nos campeonatos, se podia identificar quem era quem. E também se criava um documento, que era as cartas patente, com as armas, e esse documento era um modo de se identificar, de certa forma era um passaporte.
O evento aconteceu no auditório Franco Montoro e reuniu autoridades de São Paulo em diversas áreas. O tesoureiro do PSL e o assessor especial do ministro da Educação estiveram entre os homenageados. A Sociedade Heráldica, que comemora hoje 60 anos, está nos agraciando com essa comenda em reconhecimento aos empreendimentos e à participação nossa na reconstrução nacional que está sendo empregada já há alguns anos no desenvolvimento do país. Muito agradável estar aqui, a consagração de um serviço que eu sinto que começou há 1 ano e meio atrás, período que eu comecei a participar da campanha do presidente Bolsonaro. Larguei minha atividade, me dediquei ao partido. Quando fui perceber, a gente tinha criado o partido em São Paulo, praticamente, né? O PSL existia, mas era ínfimo, face ao que ele é hoje, né? Era um dos menores partidos do Brasil e hoje é o maior. Ao todo, 15 autoridades foram condecoradas. O evento teve o apoio do deputado Castelo Branco do PSL, membro da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. As sociedades de heráldica, elas outorgam comendas, medalhas, certificados para pessoas de notório saber e de reconhecido valor à sociedade. Há um critério muito rígido de seleção e o objetivo é valorizar e reconhecer o trabalho dessas pessoas na sociedade em que elas vivem. O tema segurança pública continua em evidência. O governo Dória pretende conceder à iniciativa privada a administração de 4 das novas penitenciárias ainda em 2019. Para debater o assunto, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, realizou aqui na Lesp uma audiência pública. Pioneira no país, a Secretaria de Administração Penitenciária foi criada para garantir aos presos condições dignas e justas de retorno à sociedade, oferecendo um sistema carcerário em um Estado democrático fundamentado nos princípios de humanização das penas. Desde 1995, quando começou a atuar para minimizar o problema da superlotação de carceragens e cadeias, a SAP implementa o plano de expansão de unidades prisionais. Os novos presídios têm como base projetos de engenharia que primam pelas condições de custódia dos presos, com foco na segurança e na ressocialização, e oferecem infraestrutura para atividades laborais e educativas. Representando a Secretaria, veio para o debate o Dr. Marco Antônio Severo Silva. Está vindo num momento extremamente oportuno de se debater a questão desses projetos do governo do Estado, de termos novos modelos, possibilidade de termos novos modelos aí na gestão prisional, trazendo um parceiro privado, tanto para investir como para estar conosco na gestão. A discussão também trouxe outros nomes de peso, alguns contra a proposta do governo. O país tem hoje 726 mil pessoas presas, segundo o último levantamento do Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. É a terceira maior população carcerária do mundo, menor apenas que a dos Estados Unidos e da China. 1/3 desta população está no estado de São Paulo. Apesar de a taxa de aprisionamento ter aumentado 119% nos últimos 14 anos, a construção de novos complexos penitenciários não acompanhou a expansão do número de condenados e sentenciados. Em 2014, o déficit de vagas era de 231 mil lugares, de acordo com o relatório do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A taxa prisional de ocupação dos presídios paulistas é de 183%. Haverá um impacto na questão do gerenciamento da informação sensível necessária para a tutela da segurança pública com este projeto. O impacto, na minha ótica, prejudicial à segurança pública. Em 1996 foi sancionada a Lei 13.190, que simplifica a licitação de obras de construção e reforma de prisões. Para abrigar 1/3 dos presos do Brasil, o estado de São Paulo tem atualmente 171 unidades prisionais. Outras 12 estão em construção. O professor de Direito da USP afirma que é preciso fazer contas e avaliar gestão e custos. É muito sensível, porque o indivíduo que está encarcerado, ele custa muito caro para a sociedade e é um custo que a sociedade vai ter que despender recursos com isso em benefício da própria sociedade. Precisaria saber a dimensão e a forma pela qual isso vai ter que ser gerenciado.
Acho que esse é um problema aí que precisa ser dado mais atenção. O modelo de parceria público-privada proposto deve ser similar ao do sistema prisional norte-americano e ao da gestão do presídio em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o primeiro complexo prisional sob concessão no país, inaugurado em 2013. Em muitas investigações, operações da Polícia Federal, nós conseguimos enxergar que a origem da criminalidade organizada tem relação muito forte, muito direta com uma desorganização do sistema prisional, onde, aproveitando dessa desorganização, o crime se organiza. Então nós temos aqui, para contribuir, dados concretos de como essa transição para a iniciativa privada de algumas funções relacionadas à segurança pública podem acontecer. Então, ao invés de achismos, de eu acredito que isso esteja errado, eu acredito que aquilo esteja certo, nós vamos trazer aqui experiências oriundas de operações policiais, onde são essas fragilidades e naquilo que nós podemos contribuir com o debate aqui no Parlamento, sem impor, sem querer ser o senhor da razão, mas sim trazer uma ideia aqui de enriquecer o trabalho, os debates com dados bastante fundamentados. O que nós vamos tentar demonstrar é algumas vantagens ou alguns cuidados e algumas questões que a gente acha que tem que ser observada nesse processo, já que está iniciando agora, que se inicie com o pé direito. Adriana veio em busca do novo. Segundo ela, o debate é válido se levantar questões que até o momento não foram tratadas. O tema desestatização das unidades penitenciárias no estado de São Paulo, que já vem, é um movimento que já vem acontecendo em alguns países do mundo, alguns pontuais no resto do país, além de São Paulo, é uma temática complexa, mas que interessa a toda a sociedade civil, em razão até do número de jovens encarcerados no estado hoje. A iniciativa em promover a discussão foi da deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. O encontro também fez uma homenagem a Alvino Augusto de Sá, professor de Direito da Faculdade da USP, que faleceu no último dia 19 aos 77 anos. A importância do legado é deixar vivo aquilo que ele acreditava, né? Fazer com que a pessoa humana seja também reconhecida como um ser humano e não como um objeto. Isso é muito importante na vida da gente e na vida profissional que ele executava com tanto amor e carinho, dando muito valor à pessoa. Os riscos da represa de Pedreira, no interior do estado, foi tema de debate em audiência pública aqui no Legislativo Paulista. Saiba os detalhes no próximo bloco. Ela foi criada para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionadas com a história de pessoas que fazem a diferença no dia a dia. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sediou o encontro da Associação Instituto Histórico Militar. A iniciativa é do deputado Márcio da Farmácia do Podemos. A solenidade aconteceu no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa. Foram entregues medalhas a policiais civis e militares e pessoas que tiveram destaque na preservação da segurança pública. O Instituto Histórico Militar condecora entidades e cidadãos, militares ou civis, por sua dedicação à preservação da memória histórica militar e honra servidores militares por atos excepcionais no cumprimento do dever, promovendo o reconhecimento de trabalhos de militares e civis em prol da memória histórica e dos valores do povo. Nós queremos resgatar o papel do policial como um guerreiro cidadão na proteção, né, das pessoas, de todas as instituições, e o papel histórico da polícia, a antiga força pública, a antiga milícia, desde o período colonial. A entidade foi inaugurada há pouco mais de um ano e foi criada para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionadas com a história militar do país. Para agraciar os policiais, os combatentes, né, da Polícia Militar, que se saíram bem nas suas ocorrências, se destacando, fizeram mais do que o normal para ser agraciados, e nós fazemos essa homenagem com o maior prazer. Depois da tragédia de Brumadinho, o tema barragens e seus riscos se mantém em evidência. O que muitos não sabem é que existem barragens em grandes capitais como São Paulo. A maior barragem de mineração da cidade está localizada no bairro de Perus, zona norte da capital, com uma estrutura considerada de baixo risco.
A Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia e Barragens da Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu em audiência pública as obras e os riscos da represa de Pedreira no interior do estado. O município de Pedreira fica a 170 quilômetros da capital. É aqui que está sendo construída uma barragem de 52 metros de altura e 700 de extensão. O projeto foi anunciado como uma possível solução para a crise hídrica da região, mas virou uma dor de cabeça para os moradores, principalmente depois do que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. O rompimento da barragem mineira em janeiro deste ano deixou mais de 200 mortos. A discussão começou porque o local da construção da represa fica a menos de 2 quilômetros aqui do centro de Pedreira. Em caso de uma tragédia como a que aconteceu em Brumadinho, a população daqui estaria em perigo. Inclusive, o governo federal chegou a classificar o projeto da represa de Pedreira como sendo de alto risco, depois do que aconteceu em Minas Gerais. A família do Ricardo mora no bairro Santa Rita, um local ainda mais próximo da área de construção. Sim, é o primeiro bairro, né? 700 metros dessa barragem. Né? Moram há mais já de 60, 70 anos, né? E é uma área que vai ficar em área de risco permanente. Né? Eles estão preocupados, né? Uma vida inteira lá e agora não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer. Né? Na Câmara Municipal da cidade, 4 projetos de lei já foram apresentados para estabelecer critérios para a construção de barragens no município. Um deles estabelece que a represa deveria ser construída a 9 quilômetros do centro. A prefeitura chegou a embargar a obra. O embargo foi respeitado um período. Depois, a Procuradoria do Estado entendeu que, por estar numa área rural, não necessitaria do alvará municipal. E nós temos leis que exigem isso. E aí, com essa discussão, nós achamos que, de forma institucional, o local adequado para dirimir divergências é o Poder Judiciário. A deputada Márcia Lia, do PT, coordenou a audiência pública que discutiu com os moradores os riscos da construção. Foram quase 3 horas de audiência. A população de Pedreira não quer essa barragem, porque a barragem não oferece a segurança necessária. Essa barragem, segundo os técnicos que tiveram aqui, ela é imprestável para aquilo que se propõe a ser. Ela não tem função, ela é um grande equívoco. Vamos fazer para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, nós vamos fazer uma representação com dados técnicos, com todas as informações. Já combinamos com várias pessoas que estiveram aqui na audiência pública, mostrando passo a passo os equívocos dessa obra, dessa construção. É um desperdício de dinheiro público, é um absurdo o que está sendo feito aqui na cidade de Pedreira. O ex-presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas, disse que a construção da barragem de Pedreira é um crime ambiental. Está sendo construída e vai inundar a área mais preservada da área de preservação ambiental da região de Campinas. Então ela vai causar um impacto na região mais protegida, vai haver desmatamento, vai haver inundação, vai haver deslocamento de toda a fauna que está lá e vai causar, sem dúvida nenhuma, um dano ambiental significativo. Agora vamos falar de privatizações. No início do segundo semestre, o governador João Dória já comemora o saldo das empresas que vão para o pacote de privatizações. Aqui no Parlamento, a inclusão do Complexo do Ibirapuera, do Zoológico, Simba Safari e Jardim Botânico ainda divide opiniões. Mas há quem defenda que outras empresas precisem ir para a iniciativa privada. É o caso, por exemplo, da Sabesp. Logo no começo do semestre, o governador João Dória anunciou que o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico, na zona sul da capital paulista, passariam à iniciativa privada. A união dos 3 parques em um só pacote é uma tentativa da gestão de garantir a cessão do Botânico, equipamento com prejuízo anual de R$ 4 milhões e somente 270 mil visitantes por ano, considerado um público baixo pelo governo. O zoológico tem superávit de R$ 1 milhão por ano. Os dois recebem aproximadamente R$ 1.300.000 no período. O investimento mínimo previsto para os 3 é de R$ 60 milhões por ano. A empresa vencedora será responsável pela manutenção e gestão dos 3 locais por 35 anos.
A parte de pesquisa dos parques vai continuar sob responsabilidade do governo estadual. Aqui na Assembleia, a deputada Marina Elou, da Rede, foi contra a decisão. É um projeto que tem vários problemas, por exemplo, a gente nem começou a discussão porque, inclusive, falta colocar na concessão partes do complexo que não estão bem feitas. Então, é um ótimo exemplo que, independente do mérito, o projeto está ruim e a gente precisa melhorar a qualidade. O Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães também recebeu o aval da Assembleia Legislativa para ir à iniciativa privada. O edital do Ibirapuera deve ser lançado até outubro. A concessão é por 35 anos e terá valor mínimo de 220 milhões. A principal mudança proposta é a duplicação da capacidade do ginásio de 10 mil para 20 mil pessoas. Além disso, também estão previstas obras de modernização e a criação de 3.500 novas vagas para carros em um estacionamento subterrâneo. A empresa vencedora também será responsável pela ampliação das vias de acesso, instalação de câmeras de monitoramento e manutenção de praças e canteiros centrais do entorno, durante o período de vigência do contrato. Segundo o governo, o complexo representa hoje para o Estado um gasto de mais de 15 milhões de reais por ano. E neste projeto, a deputada Marina Elou entende que a decisão foi acertada. Em relação ao debate do ginásio do Ibirapuera, a gente incidiu bastante na construção de uma aglutinativa que garantisse para os atletas a continuação do programa do futuro, que é um programa super importante de estimular o esporte do Estado, que garantisse um lugar de treinamento adequado e moradia. E, inclusive, foi minha a redação na parte do artigo na emenda aglutinativa que garante que o local de moradia é o mesmo de treinamento dos atletas e que estejam todos no mesmo lugar. E nem olhando toda a aglutinativa, participando e incidindo das discussões, garantindo um bom acesso para os atletas, fez sentido a concessão, porque é um espaço que tem um custo muito alto para o Estado aqui de manutenção, não está sendo feito, está bastante sucateado e pode gerar um valor importante para o Estado. O Parlamento Estadual também deu sinal positivo para extinguir 3 estatais e juntar 2. Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, e CPOS, a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Emplasa, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que serão dissolvidas. Imprensa Oficial e Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, serão fundidas. Inicialmente, a DERSA, Desenvolvimento Rodoviário, também estava incluída na proposta do governo do Estado, mas ficou fora para viabilizar a aprovação. O governador João Dória deverá pedir permissão para dissolver a empresa em outro projeto. Mesmo sendo favorável a enxugar o Estado, a privatizar ou a extinguir, naquele momento eu entendia, por tudo que nós pedimos à liderança do governo, ao governador, de separar projeto por projeto, estatal por estatal, colocando também a valorização dos funcionários aí da segurança pública, que não fomos atendidos em momento nenhum, em pauta nenhuma. Boa parte da bancada votou o contrário, mas eu acredito sim que o Estado tem que passar por esse enxugamento. Já aprovamos, votei favorável à concessão do ginásio do Ibirapuera, votei favorável aqui à concessão do zoológico, do Jardim Botânico, né? Então, acredito sim que nós possamos enxugar a máquina pública no Estado de São Paulo. O governador mantém a ideia de que outras empresas e complexos podem seguir o mesmo caminho da iniciativa privada. Uma dessa mais conhecida e citada no meio político é a tradicional Sabesp. Acredito que tem que ter concorrência, tem que ter aí essa questão da livre iniciativa. Nós temos milhões de brasileiros que hoje, brasileiros também que moram em São Paulo, que não têm o mínimo saneamento básico. Então, acredito que a livre iniciativa pode entrar nesse mercado, levar esgoto, água encanada para essas pessoas que principalmente moram nas periferias das grandes cidades do nosso estado de São Paulo. Então, eu não sou contrário, não, eu sou favorável. A gente no Brasil tem indicadores quase de idade média em relação ao saneamento básico. E os estudos falam que se a gente continuar investindo nesse ritmo, vai demorar 35 anos para todas as pessoas poderem garantir coleta de esgoto e tratamento na sua casa. Então, não está funcionando. Eu sou a favor que a gente mude o modelo, que a gente traga o setor privado, que a gente traga o investimento privado para a área de saneamento. Mas a gente tem que ir além da discussão ideológica e pensar realmente os modelos. Como que a gente faz isso de uma forma que garanta que o serviço continue sendo público e universalizado.
Os desafios do empreendedorismo moderno foi tema de debate aqui no Legislativo Paulista. Isso e muito mais você vê no próximo bloco. A maioria das pessoas entende por empreendedorismo o fato de abrir uma empresa e ganhar muito dinheiro. Esse é o conceito mais comum, mas empreender não consiste somente nisso. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado discutiu aqui no Legislativo Paulista os desafios do empreendedorismo moderno. O Brasil tem hoje 52 milhões de pessoas que possuem negócio próprio. Estudos mostram que 31% dos brasileiros adultos veem o momento econômico atual como oportuno para investir em um novo negócio. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado promoveu um ciclo de palestras aqui na Assembleia. O empresário do setor internacional Joimar de Castro Menezes falou sobre os desafios para o empreendedorismo moderno, cases e soluções. O empreendedor ele tem que se virar sozinho mesmo, né? Então o Estado tem que intervir o mínimo possível e para que ele não atrapalhe, né, o empreendedorismo. Só que o empreendedor tem que buscar ferramentas modernas. E muita gente acha que ferramenta moderna é só investir em tecnologia, não é? É relações mais modernas com os colaboradores principalmente. Então, essencialmente, o que faz uma empresa ser moderna é ter pessoas modernas trabalhando nela. O que são pessoas modernas? São pessoas empreendedoras. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui hoje é como uma empresa moderna pode desenvolver ou atrair talentos empreendedores dentro de uma empresa. O empresário também falou que o empreendedorismo moderno não está apenas na aplicação de tecnologia aos processos, mas também na relação de trabalho. Já foi o tempo que se ficava investindo, né, em máquinas, equipamentos. Você pode muito bem alugar, ter pessoas, assim, em determinado momento a empresa investiu, sei lá, dinheiro para fazer um projeto. E aí depois o projeto foi atendido, depois faz outro. Então assim, a empresa vai ser como se fosse assim, flexível demais, sabe? Então a empresa ela pode ser muito grande em termos de funcionários, de investimento, depois ela diminui, então ele tem que estar preparado para isso, né? O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado é o deputado Douglas Garcia, do PSL. A gente está com alguns ciclos de palestras para incentivar os empreendedores. É mais uma formação política e econômica a esses empreendedores, além de trabalhar alinhado à bancada, né, dos deputados que fazem parte dessa frente parlamentar, com projetos no sentido de garantir mais liberdade de mercado, menos burocracia, diminuir a máquina pública, né, fazer o Estado ficar mais enxuto e principalmente fazer com que os novos empresários, os novos empreendedores consigam respirar, aprendam a respirar, aprendam a como empreender no nosso Brasil. O Instituto Histórico Militar entregou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 80 medalhas em homenagens a policiais militares pelos serviços prestados à sociedade. O evento teve apoio do deputado Márcio da Farmácia do Podemos e um dos homenageados foi o deputado Coronel Nishikawa do PSL. O Instituto Histórico Militar tem pouco mais de um ano, mas não é a primeira vez que a Associação Sem Fins Lucrativos presta homenagens à corporação da PM de São Paulo. Desde a fundação, já foram mais de 15. São policiais homenageados pelos serviços prestados à sociedade. Em 2012, o Cabo Nery prendeu um suspeito de duplo homicídio na zona leste de São Paulo. Ele lembra que as vítimas eram mãe e filha. É muito gratificante, é um reconhecimento do nosso trabalho que é feito. Sou policial por vocação, amo a Polícia Militar, amo o Estado de São Paulo e a sociedade paulista. E fico feliz pelo reconhecimento. O Cabo Nery foi um dos homenageados da noite na Assembleia Legislativa, ao lado do deputado Coronel Nishikawa do PSL, que também é militar. Eu sinto honrado, emocionado, né? É um legado que fica dos pais para nós, a educação que nós recebemos, a educação que nós recebemos na Polícia Militar é aquela rigidez e da gente atender as demandas da rua com maior presteza. Eu acho que quem precisa de nós não escolhe a cor da farda, não escolhe se a pessoa está fardada ou não. São pessoas necessitadas, precisando de socorro. Ao todo, 80 medalhas foram entregues, a maior parte a policiais militares. De acordo com o Instituto, São Paulo tem hoje aproximadamente 130 mil policiais militares na ativa. É a maior corporação do país. O sargento Galesco hoje está aposentado, mas serviu a PM de São Paulo durante 32 anos.
Ele ajudou a selecionar os homenageados da noite. A medalha Combatentes da Força Pública para enaltecer os policiais militares, o reconhecimento que eles tiveram nas suas ocorrências, se destacaram, né, nas ocorrências, e por isso nós conseguimos pegar uma pequena fração deles, que são muitos, né, que se destacam, e está fazendo essa homenagem. Gostaríamos de atingir todo o contingente, né, valorizar o empenho dele. Muitos policiais passam décadas sem receber uma comenda pelos serviços prestados, então, em alguns casos, essa é a primeira oportunidade que ele tem. O segundo tenente Alex está na PM de São Paulo há 13 anos e foi homenageado. Um combustível a mais para vestir a farda e sair de casa para trabalhar todos os dias. Um gás a mais para a gente sempre servir a população aí da melhor forma possível. Como diz o tema da Polícia Militar, servir e proteger sempre. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!